Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Engravatados chineses e o Brasil estão cada vez mais próximos. Mercado pecuário bovino parado, poucos negócios e pouco ímpeto dos compradores. China também descobriu no Brasil um lugar para investir e produzir. A nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre a cãibra e a interferência alimentar. Produção brasileira de café na safra 2016-2017 deverá atingir mais de 55 milhões de sacas. Variações de preços da arroba do boi gordo ocorrem de maneira pontual e para os dois lados. O agronegócio está começando. Os chineses engravatados e o Brasil estão cada vez mais próximos. Essa aproximação não está restrita apenas à importação de alimentos e à aquisição de terras, mas também em investimentos no agronegócio. No ano passado, 30% do agronegócio brasileiro foi exportado para a China. O país é o maior importador da soja brasileira, mas a importação de carne do Brasil também está crescendo. Neste ano, a China é o segundo maior importador de carne de boi e frango e o terceiro de carne suína. Embora a soja seja o principal mercado, a exportação de outros produtos tem crescido fortemente. Cerca de um ano depois da abertura do mercado de carnes chinês, o valor da exportação está em 700 milhões de euros. O valor da carne de frango chegou a 312 milhões de euros nos primeiros 5 meses deste ano. E neste período, cerca de 29 mil toneladas de carne suína, um total de 52 milhões de euros, foram exportados para a China. A China também descobriu no Brasil um lugar para investir e produzir. O governo chinês controla a maior comerciante de grãos, a Cofco chinesa, que tem ganhado cada vez mais espaço aqui no Brasil. A demanda por cultivos para alimentação humana e animal é alta e o país quer controlar a produção e o comércio dessa cultura. Além da soja, o milho, o trigo e também o açúcar. Mercado pecuário bovino parado. Poucos negócios e pouco ímpeto dos compradores. O movimento que mais se vê é de baixa, completamente desalinhado a essa época do ano, novembro. E no começo do segundo semestre, quando as margens das indústrias eram estreitas, o fraco consumo limitava as valorizações. Agora é a oferta curta que impõe limitação ao movimento baixista, provocado pelas vendas ruins de carne ao consumidor. Em São Paulo, por exemplo, existe aí um comportamento bastante distinto entre empresas que possuem contratos a termo, que são geralmente as maiores, que chegam a ofertar R$4 por arroba abaixo da referência. E as indústrias menores que negociam somente no mercado spot e acabam pagando os valores de referência. Ainda assim, estes compradores resistem ao máximo em fazer qualquer oferta acima do mercado. Esse comportamento se estende às praças onde o confinamento é mais presente. Não há consumo que justifique aumentar a pressão de compra, mesmo que as indústrias tenham margem suficiente para isso, mesmo que as escalas atendam no máximo 2 ou 3 dias, como ocorre com alguns frigoríficos do país. Escalas mais justas acabam sendo adequadas para a demanda atual. No mercado atacadista de carne bovina, estabilidade há 2 semanas depois de uma queda de 2,7%. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje aqui no estado de Goiás. Para quase todos os municípios do nosso estado, nós teremos hoje tempo nublado e pancadas de chuva, principalmente à tarde. Muitas nuvens e pancadas de chuva com trovoadas. Alguns municípios terão variação de nebulosidade, períodos curtos de sol, intercalados com períodos de nuvens. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios de Goiás. São Miguel do Araguaia, 36 a máxima e 24 a mínima. Minaçu, 35 a máxima e 22 a mínima. Posse, 34 a máxima e 23 a mínima. Aruanã, 35 a máxima e 25 a mínima. Cabeceiras, 31 a máxima e 19 a mínima.
Itaberaí, 32 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 30 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 30 a máxima e 21 a mínima. E Rio Verde, 32 a máxima e 21 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que as variações de preços da arroba do boi gordo ocorrem de maneira pontual e também para os dois lados. Produção brasileira de café na safra 16-17 deverá atingir mais de 55 milhões de sacas. E a nutricionista Carolina Chaveiro da Silva vai comentar sobre a cãibra e a interferência alimentar. Nós voltamos já.